o share screen. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí, muito obrigado pela disponibilidade, mais uma vez, Cota. Esse é um assunto aí que a galera vai curtir demais, eu mesmo quero muito ver isso, sobre linha editorial. Acho que o Misha Boa. tem uma linha editorial muito divertida, né? E mais Aham. do que divertida, vende, né? Que eu acho que no final do dia é o que importa. Porta, Então, exato. manda bala aí pra Legal. gente, meu velho. Beleza, eu que agradeço assim, pelo convite. Muito legal poder contribuir um pouquinho. Agradecer ao Rômulo também. Tudo nasceu com o Rômulo. A gente fez uma mentoria e ele foi lá no grupo elogiar e nasceu essa aula, né? Então, show de bola. Espero poder contribuir um pouquinho com vocês, da nossa experiência. O objetivo aqui hoje não é falar nada de teórico, tipo, quantas vezes postar no dia, não é nada disso, é mais uma parte estratégica de como a gente chegou nessa linha editorial do Misha hoje, todos os perrengues que a gente passou e o que a gente fez para alinhar e ter um ciclo de melhoria ao longo do tempo, né? Então, a gente vai contar um pouquinho aqui de como foi esse processo de maturidade aí da autoridade do Misha no mercado digital, beleza? Então, um papo bem descontraído, bem informal, sem essa de conteúdo teórico, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, só para a gente contextualizar um pouquinho de quem sou eu sou o Luiz Cota, a gente é sócio do Misha e do Pedro, na agência Pinguim. Eu sou formado em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em mercado de capitais, mas no início da carreira sempre atuei como programador, como desenvolvedor. Então, bem eclético, né? Administração de empresa, mercado de capitais e programador na prática. Mas isso tudo me possibilitou chegar onde eu cheguei hoje, aonde eu estou hoje e pretendo chegar mais longe, né? Essas habilidades todas foram complementares. Durante um tempo eu fui especialista em Microsoft, especificamente do CRM da Microsoft. Tenho mais de 10 certificações da Microsoft de programação e de negócios de CRM. Em 2013, 2015, eu tive uma empresa de TI, que era parceira IBM, Lenovo, Dell, vendia servidores e storage de serviços para o mundo corporativo. Essa empresa existe até hoje, mas não está comigo mais, está com o meu antigo sócio, ela existe. Em 2016, eu comecei no marketing digital, com alguns projetos pessoais, como afiliado, depois trabalhei junto com alguns produtores, fazendo alguns lançamentos. Já fiz lançamento de viola, de casamento, em vários nichos. E em 2017, 2018, eu fui para a Queima Diária, que é aqui em Belo Horizonte, com o Matheus Beirão, que é uma produtora também, só que focada no mundo fitness, né? Uma startup de fitness para fazer exercício em casa, home fitness. E foi uma grande escola, porque o Matheus Beirão, cara, tá por trás, né? Ele não gosta de aparecer muito, mas é um dos caras que mais entende aí do digital no mercado. Vocês conhecerem um pouco mais, o principal produto deles é uma mãe sarada, que é estourado no Brasil, vende 2, 3 milhões por mês. Então, lá eu conheci os meus sócios hoje e foi uma grande escola para mim lá na Queima Diária. Em 2019, foi quando eu abri a agência Pinguim, junto com o Pedro e com o Misha, e aí nós nos juntamos e abrimos a Pinguim. E aí, só um pouquinho aqui da história da Pinguim. Em 2019, a gente teve 900 mil de faturamento entre os produtos do Misha e clientes. A gente era uma agência de lançamento. Em 2020, a gente teve 5 milhões e em 2021, a nossa meta é pelo menos 10 milhões. E o ponto de virada em 2021 é que a gente demitiu todos os clientes e estamos focando só no Misha. Então, só para vocês entenderem um pouquinho aí do contexto, né? Especificamente do Luiz. E do Misha, ele era um desconhecido total, zero audiência no mercado, ele fazia o tráfego lá do Mamãe Sarada, na Queima Diária.
Então, ele não tinha redes sociais, aliás, tinha, mas era focado na igreja. Ele sempre teve, o pai e a mãe são pastores, então foi muito ligado à igreja. E aí, no início, a gente falava muito para afiliado, para e-commerce, negócio local. Então, vinha uma galera muito de afiliado. Ele era o cara engraçado dos anúncios, era muito conhecido por ser o cara engraçado. Era negro, é negro, jovem e da favela. Então, ele sofreu muito preconceito no início. Então, foi uma fase bem conturbada, assim, de sofrer preconceito no privado, o pessoal xingando, enfim. Mas ele é um cara bem iluminado e conseguiu lidar muito bem com isso. E aí, final de 2020, a gente começou a pivotar e falar para produtores e coprodutores, porque o afiliado ele dava muito trabalho, era muito reembolso, era aquele negócio de querer resultado de uma noite para o dia. Então, era um público, a gente estava começando a achar um público bem tóxico. E a gente resolveu mudar um pouco a comunicação do Mish para falar com produtores e com coprodutores. Né? E aí a gente teve que fazer todo um reposicionamento de empresário, de ter resultado, de ter empresa, de falar que deu certo como produtor. Então, eu vou mostrar exatamente o que a gente fez para essa mudança e tirar esse conceito que a galera tinha de que era só o cara engraçado que fazia anúncios engraçados no Facebook, né? Que no início ele era muito conhecido por isso. Aquele moleque que é engraçado, que faz uns anúncios lá engraçado. E a gente sofria muito com isso e o resultado também refletia nisso, né? A gente não conseguia sair ali dos 90 mil, 100 mil ali. A gente ficou um bom tempo agarrado nesse nível de faturamento. E aí, quando eu recebi o convite, a gente fez uma mentoria com o Rômulo e foi mais um bate-papo. E quando eu recebi o convite, eu esquematizei aqui em 3 grandes áreas a nossa linha editorial e o nosso posicionamento, o posicionamento do Misha no digital, em etapa 1, clareza, etapa 2, plano e ação, e etapa 3, um PDCA. Né? O Gobi já falou de PDCA, que ele gosta muito, com o Hugo. Eu também gosto muito dessa metodologia, tem todos os livros do Falcone aqui. Então, a gente usa bastante esse conceito de PDCA. E, por último, alguns acertos, erros e desafios que a gente tem aí para o nosso futuro. Tá? Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper, ou se quiser deixar para o final também, tranquilo, tá, galera? Primeira coisa, quando a gente começou a desenhar a estratégia do Misha, a gente tinha muito isso de persona, de ter essa clareza muito lá por causa da queima diária, né? Então a gente teve essa vantagem de não começar totalmente do zero. A gente cometeu muitos erros, mas alguns erros a gente queimou etapas, vamos dizer assim, por já ter uma experiência lá da queima diária. Então isso foi muito importante para a gente ter essa clareza de quem é você. Então, o primeiro ponto para quem quer se tornar uma autoridade no mercado é conhecer quem é você, de fato. Né? E o que eu falo quem é você? O seu conteúdo, qual é o seu conteúdo? Quais assuntos você gosta de falar, tanto o profissional quanto o hobby, né? Quais assuntos você domina? Tem assuntos que você gosta de falar e tem assuntos que mas às vezes você não domina tanto, e assuntos que você domina de fato, 100%, né? Então é importante separar o que gosta de falar e o que realmente você domina. Assim como os assuntos que o seu negócio precisa. A gente sofreu bastante disso em falar de um assunto que o Misha dominava, mas que para o negócio não estava sendo legal, que era falar para afiliado. Né? Então, durante um tempo, a gente sofreu muito com isso. Então, a gente aprendeu que entender o que o seu negócio precisa é super importante. Né? Como que você quer posicionar o seu negócio, seja como empresa ou você o especialista, né? Porque você pode criar autoridade para sua empresa como um todo. A gente poderia ter criado autoridade para a agência Pinguim e como agência de lançamento, ou como o Misha, sendo ele o centro das atenções, né? Que aí a gente fala o que o seu negócio precisa, o 80-20 do seu conteúdo, o que é esse 80-20, né?
E quando a gente começa a falar, a pensar o que, que a empresa precisa que você fale, falar não dói muito. E para a gente doeu muito, porque a gente tinha um faturamento com afiliado, né? E aí, quando a gente começou a entender que não era legal para o nosso negócio continuar falando de afiliado, mesmo dando grana, e com potencial, em 2019, era um mercado muito maior do que de expert, de especialista, por exemplo, falar não dói, né? Então, doeu muito a gente ter que abrir mão de fazer lançamento, de vender para afiliado, vender para quem era de e-commerce, vender para quem era de negócio local, mas foi uma decisão que a gente considera que foi bem acertada por olhar para dentro do negócio. Então, falar não dói, mas é fundamental. E aí tem até uma frase de um dos sócios do Falcone, que ele fala, que um dos sócios ele falou assim, eu só tenho todo o sucesso que eu tenho hoje, profissional e financeiro, graças a todos os projetos que eu falei não. Então, isso reflete muito isso, né? Assim, de que falar não dói, mas é extremamente necessário. E aí, continuando com quem é você, quem é as suas referências. Isso também foi muito importante, principalmente depois que a gente começou a ter equipe, para a galera saber quais a referência do Misha. Então, o que o Misha gosta de ver, o que o Misha segue, quem o Misha segue, quem o Misha não gosta, ou não gosta no sentido de não acha legal essa linha de editorial ou esse tipo de conteúdo, para a galera, na hora de procurar, na hora de pesquisar, ter esse direcionamento, né? E até mesmo a gente, como sócio, começar a seguir esses caras para ter mais ideias. Então, na época da mentoria com o Rômulo, eu até comentei que um dos nossos lançamentos foi, a temática foi fazer entrevistas na Praça 7 aqui em Belo Horizonte. Isso nasceu de uma referência do Mich, que gostava muito do Siqueira, que é um apresentador de telejornal, né? Então, a gente sabendo disso, a gente propôs, ele curtiu e a gente criou todo um personagem dele para ir lá para Praça 7 entrevistar as pessoas. Mas isso só foi possível porque a gente sabia que ele gostava desse cara, do jeito dele atuar, das coisas que ele faz. Então a gente já tinha mapeado todas essas referências do Michi. Depois eu vou mostrar uma planilha que a gente tem isso na prática, tá? Além de... Aqui ficou duplicado, deixa eu tirar. Então, além das referências, quais são os seus valores? Isso também foi muito importante no posicionamento. O Misha é um cara extremamente da igreja, cristão, então não dava para abordar alguns assuntos ou algum tipo de posicionamento. Enfim, ele tinha alguns valores que eram inegociáveis, então a gente tinha que levar isso em consideração na hora de criar a autoridade dele. E não só isso, né, mas de posicionamento também. Ele sempre gostou de falar de Deus. Então, nas lives que ele faz, às vezes ele começa a live fazendo alguns agradecimentos, algumas orações. Isso é um posicionamento dele. Tem gente que acha que isso é envolver Deus em vendas, e tem gente que não acha. E quem não conecta, beleza, a gente poderia não colocar isso, falar, Misha, não faz isso, mas isso é um valor dele, ele não abre mão disso. Então, não tem como a gente deixar isso de fora na comunicação. Então, os valores de quem quer se tornar um especialista no digital, eu acho que faz total sentido e importante para ter sucesso. Não adianta, se você é um cara que tem esse tipo de posição, e só porque você vai se expor, esconder alguma coisa, não é legal, não é você mesmo, né? Fica uma coisa bem forçada. Então, cara, vai lá, seja você mesmo e vamos. Vai ter consequências? Vai ter gente que vai parar de seguir por conta disso? Vai, mas quem ficar é porque realmente identificou ou com o seu conteúdo, com o seu posicionamento, e é esse cara que vai comprar, que vai virar aluno, né? Então, isso também foi bem importante para a gente. Então, depois que você conhece ali quem é você, a gente vai para a persona, que num primeiro momento, quando você não tem audiência, e foi no caso do Misha, cara, vai no que você idealiza.
Então, quem é a sua persona? Para quem que você quer vender? Quem que você acha que é o seu cliente ideal, né? Ou é você mesmo a persona transformada? Também pode ser, você pode ser a sua persona, né? E aí buscar possíveis objeções. Como a gente já vinha do mercado digital, já conhecia o mercado, então a gente já sabia algumas objeções. Então, isso também ficou mais fácil. A gente não era assim, 3 sócios crus do mercado. A gente já sabia que existiam algumas objeções. E um segundo momento é quando você já começa a ter alguma audiência, é fazer pesquisa. E isso foi um grande diferencial para a gente desde o início. Tanto pesquisa com clientes, com leads, né? E aí, leads, hoje nos lançamentos que a gente faz, toda segunda-feira tem roda uma pesquisa. Então, ela é constante. E aí a gente vai buscar objeções, a gente vai buscar as expectativas desses novos leads que estão entrando para a base, o que ele tem de expectativa com o Misha, de onde conhecer o Misha, o que ele espera do Misha, e a gente tem muitos insights disso, muita coisa boa vem dessas pesquisas de lead, com os leads, né? E aí, tá, beleza, você não tem um volume muito grande, usa o seu Instagram para as caixinhas de perguntas, a gente usa muito no início, era uma das melhores formas que a gente tinha de fazer pesquisa, de conhecer o nosso possível cliente, quem poderia virar nosso cliente. Então, a gente usava e abusava assim, de pesquisas, tanto por e-mail quanto no Instagram, com as caixinhas de perguntas, ou buscando interações no direct, né? E aí, com o cliente insatisfeito, com o cliente satisfeito, buscando objeções, identificar as principais objeções. Uma coisa que a gente começou a fazer há pouco tempo, a dar muito certo, é ligar para alguns clientes, principalmente os insatisfeitos, quem pede reembolso, ou que a gente vê na comunidade, no suporte, que reclama, a gente liga, não para todo mundo, uma amostragem pequena, mas o cara fica super satisfeito, o cara volta a reengajar, e além disso a gente consegue tirar um monte de feedback, muito mais do que uma pesquisa que ele responde por e-mail ali, porque está no tete a tete, seja por Zoom ou por uma ligação, e quando o cliente está satisfeito, ele fica mais satisfeito ainda. Tem gente que chora, tem gente que não acredita que o Misha está ligando. E aí, cara, o que você perguntar, ele vai te responder. Então, se você tem condições, e é o Misha mesmo que liga. A gente não coloca a equipe para ligar ainda, o próprio Misha faz algumas ligações. Então, isso também vem dando muito certo e a gente consegue tirar muito mais informações desses clientes, tá? Quais canais que a sua persona, onde ela está, isso também foi muito importante a gente entender, se é no blog, se é no YouTube, se é no LinkedIn, e entender, além de entender quais canais que a sua audiência ela está, entender nesses canais o tipo de conteúdo que você vai colocar. A gente tentou no início colocar no Instagram muito conteúdo, mas não rolava, a galera não engajava. Mesmo dando conteúdo legal, de qualidade, tanto no YouTube quanto no Instagram. No YouTube era bem melhor, mas no Instagram não ia. Até que a gente entendeu que a galera queria ver era lifestyle do Misha, era a casa do Misha, era o carro do Misha, era onde o Misha estava viajando, era o Misha na academia, era o Misha dando bom dia, era o Misha mostrando a geladeira nova que ele comprou. E isso começou a dar um outro patamar para o Instagram dele, principalmente nos stories, a ter um alcance muito melhor. E aí no feed, sim, a gente posta conteúdo, a gente coloca conteúdo. Então, isso foi também uma grande virada de jogo, entender não só quais canais, mas entender como utilizar esses canais, né? Então, isso também foi bem diferente. E aí, como que a gente trabalha aqui a nossa persona? A gente vem e começa a escrever mesmo o que essa galera, o que essa galera faz, muito das pesquisas, né? E do direct do Misha. Então, a gente conseguiu identificar quais profissões, se era uma pessoa que era mais formada, uma pessoa que não tinha graduação, se tinha graduação, se era uma pessoa mais bem de vida, se não era. Então, a gente começou a observar essa galera no direct, nas respostas, e a gente tem um documento onde a gente escreve
todas as características dessa persona, né? Tipo, de como é a sua rotina, de quais são os valores dessa galera, como o Misha fala muito de valores, mostra alguns valores de igreja, de família, a galera também responde isso para ele, né? Então a gente conseguiu ver muito quais eram os valores da galera que segue o Misha. As principais frustrações, os sonhos da galera, a galera divulga, compartilha demais com o Misha, assim, pô, eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo, meu sonho é ter uma casa melhor, meu sonho é ajudar a minha família. Então a gente consegue mapear muito bem isso no direct e nas pesquisas, porque é uma característica do nosso público compartilhar isso, né? Então, é bem legal. Quais os medos, quais os maiores desafios, o que entende sobre marketing digital, se conhece alguém, de onde que vem, se conhece, por exemplo, o Wendel, se conhece o Érico, o Pedro Sobral. Então, a gente começa a identificar de onde vem a galera e aí a gente consegue acompanhar esses caras também e ver o que eles estão fazendo, principalmente nessa mudança de posicionamento que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aqui é o que a gente dá persona, é o que a gente considera mais importante. O que está para cima que é importante? Sim, mas conseguir identificar quais são as objeções para a gente é o mais importante, é o que a gente mais foca, tanto quanto a equipe, enquanto o Misha, nesses stories, nos directs, é identificar quais são essas objeções, porque isso vira conteúdo, isso vira pauta, isso vira até a pegada de um lançamento, né? Quando você sabe exatamente quais as objeções. Um exemplo clássico é a objeção quando a gente começou a falar de perpétuo e vendendo via lançamento. Era uma baita de uma objeção. E a gente colocou isso dentro dos CPLs. A gente fala muito disso, dessa relação de fazer lançamento e de ter perpétuo ao mesmo tempo. Então, isso veio de identificar essas objeções. Então, aqui eu acho que vocês têm que dar muita atenção em mapear o maior número de possíveis de objeções. E como que a gente faz isso? A gente tem aqui um mapa mental, hoje a gente começa com o time de vendas a mapear as principais objeções. Tá? Então, por exemplo, a gente está aqui, funciona para o meu produto ou segmento? A gente começa a ver qual que é a objeção e como que o time de vendas e o time de conteúdo, aqui especificamente está mais voltado para o time de vendas, mas a gente tem um também para conteúdo, que é como que eles vão responder perante essa objeção. Se alguém chegar falando alguma coisa no direct ou no WhatsApp ou durante a venda, e o Misha usa isso aqui para pitch de venda também, para conteúdo. Então a gente começou a mapear e veio colocando aqui, cara, time de vendas, vem cá e vamos preencher, e vamos ver o que vocês respondem, vamos alinhar discurso, equipe de conteúdo, vamos ver o que a galera está indo de objeção e o que pode tirar de conteúdo para já virar conteúdo pago para esquentar essa galera para um lançamento, por exemplo. Então, esse arquivinho aqui, a gente atualiza ele quase que diariamente, esse mapa mental, para identificar e alinhar o discurso com toda a empresa. Né? Então, todo mundo que fala com o público do Misha tem que ter na ponta da língua tanto quais são as objeções quanto os argumentos que a gente utiliza. Né? Então, isso aqui também foi bem importante. E aí, depois que você mapeia a sua persona, a gente vem para o que a gente chama aqui de DNA do conteúdo. Que isso foi uma ideia que a gente teve, na verdade, sim, a gente tirou de um curso de conteúdo da Regiane e a gente fez algumas adaptações nessa planilha, que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas, basicamente, é o quê? Qual que é o posicionamento único de você como especialista? Qual que é a sua proposta única de valor? Qual que é a maior transformação que o seu conteúdo vai entregar? Qual que é a bigadia do conteúdo? E quais são as ideias secundárias? Porque dentro do seu posicionamento único, você pode ter também algumas coisas que são secundárias. A gente, por exemplo, hoje o posicionamento do Misha é muito para falar para produtores. Porém, ele também fala para o coprodutor. Que o que a gente ensina serve para quem é coprodutor. Tem uma pegada diferente? Tem, mas o alicerce é o mesmo. Então, como ideia secundária, é o coprodutor. Tá? Então, é importante identificar também quais são essas
outras ideias, essas outras guiadias, vamos dizer assim, secundárias, que você vai falar ao longo do caminho. Né? A gente tem que ter o 80-20, mas também não fechar demais, e vamos falar só para produtores. Mas o curso ele serve para coprodutores também. Então, por que não falar com essa galera também? Porque da FIT tem conexão e tudo que um aplica, o outro pode aplicar. Aí faz sentido. O que não dava é para a gente cometer o erro que a gente estava de falar para afiliado, de falar para quem é produtor, para quem é e-commerce. Então todo mundo chegava, ó, serve, eu tenho um e-commerce, serve para mim? Serve, bem que vai dar certo. Ah, eu sou produtor, tenho um negócio de tráfego local, serve para mim? Serve, pode vir que o curso serve para você. E aí a nossa taxa de reembolso era muito grande por isso, porque o conteúdo, o treinamento não estava preparado para isso. E a gente resolveu isso, afunilando, tendo um posicionamento único, uma proposta única de valor e sabendo exatamente qual que é a transformação que a gente causa. E aí o mapa nada mais é do que a gente tem uma planilha onde a gente consegue mapear essas 5 áreas que eu falei, né? De qual que é o posicionamento único, a proposta única, a maior transformação, big idea e ideias. Só que de onde vem isso tudo? Dessas outras abas, que é quais são as referências? Lembra lá que eu falei das referências do Misha? Então aqui a gente coloca quais sites o Misha, qual que é o link, qual que ele gosta, não gosta, e uma observação de site, de blogs, de canais de YouTube, de páginas no Facebook, de perfis no Instagram, de podcast. Então, aqui a gente coloca tudo que é referência do Misha. Então, a equipe já fica sabendo aqui. Experiências pessoais. Isso também é fundamental, principalmente quando você tem equipe. E se você não tem, para você se autoconhecer e poder usar isso em determinados momentos. Então, a gente vê quais lugares que o Misha já visitou, quais os livros que ele já leu, filmes, o que ele gosta de comer, o que é mais marcante na vida, o que ele gosta de consumir, as empresas que ele tem finalidade. Ele fala muito de carro, muito de futebol, muito de marca de roupa. Então, isso tudo vai criando conexões com o público. As personalidades que ele admira. Então, por exemplo, ele está numa onda que agora todo mundo está repostando ele, falando que o negócio da Angélica, né, que fala que rico não sai de manhã sem óculos escuros. Então, de onde que nasce isso? De quem ele segue, de quem ele está olhando. E a gente vê o que esses caras estão fazendo, o que dá para tirar de proveito e trazer para a nossa audiência. É muito a gente estando atento a tudo isso aqui. Os momentos difíceis que ele enfrentou, as empresas que ele já criou, que ele já trabalhou, lugares que ele já trabalhou, programas que ele assiste. Ele fala direto da história que ele só coloca gasolina num determinado posto por causa do Senna. Então, isso tudo vai criando você consegue criar um storytelling muito legal da personalidade do especialista, de contar toda a história da vida e da evolução dele como pessoa, né? E aí, aqui a gente também coloca os valores que ele abre mão e os valores que ele não abre, que ele abre mão, né? Do que ele abre e do que ele não abre. Justamente para a equipe, como a gente trabalha com a equipe, não cair em contradição de alguma coisa, né? Então, a gente já aconteceu algumas vezes, por exemplo, de algum conteúdo ir contra, isso mais no início, ir contra do que ele prega, por exemplo. Então, depois que a gente começou a ter essa planilha, isso acabou. A gente não cometeu mais esse tipo de erro. Porque antes de publicar qualquer coisa, a pessoa de conteúdo, ela vem aqui e confere isso, né? Ela tem que conferir isso, faz parte do checklist de postagem dela, para a gente ter certeza que não vai ter contradição. E quando você não tem equipe, você olha para isso aqui e você tem mais segurança de escolher um determinado assunto, ir lá e postar. Porque às vezes no turbilhão do dia a dia ali, você acaba passando alguma coisa batida, ou alguma coisa que você fala que não ficou muito claro, ou que deu uma dupla interpretação. E quando você tem isso aqui, você já fica atento, né? Você já tem que lembrar que tudo tem que ficar, que aquilo ali você não abre mão. Então, aquilo ali tem que ser bem explicado, né? Então, isso é bem legal.
A persona que eu já expliquei lá, a gente não gosta de usar muito essa estrutura aqui, mas eu deixei aqui para vocês, que veio lá da Regiane, de novo, dar o crédito para ela, que às vezes facilita um pouquinho, mas como a gente já tinha essa experiência de criar a persona, a gente já foi direto aqui no doc e desembolamos por aqui mesmo. Jornada de compra, isso aqui é bem legal, de quais são as ideias de conteúdo em cada nível da sua jornada. O Tayoba sempre fala desse nível da jornada de compra, do nível de consciência dos seus clientes, né? Então a gente inclusive ensina isso no curso, o Misha fala muito disso na parte de copy. Então isso também é bem importante para você saber exatamente o que você vai falar para cada nível de consciência. Principalmente quando você começa a ter mais escala, que você pega um público mais amplo, né, mais boca de funil, onde você tem que levar ele até o final, identificar isso e saber o tipo de conteúdo faz toda a diferença, né? Então, mapear essa jornada aqui, ela é bem legal também. Planilha de ideias, aqui é onde a gente tem total liberdade de colocar as ideias malucas. Então, qualquer ideia de conteúdo, de vídeo para o Misha fazer, vídeo com o Misha de peruca, imitando a Gabi de entrevista, ele no asfalto fingindo de morto e levantando, dando um susto na galera. Enfim, tudo que é ideia maluca a gente coloca aqui. Aí a gente vai filtrando. Pô, qual o momento certo de fazer? Qual o momento? Isso aqui é muita loucura, não é? Dá para fazer isso? Não dá? Olha, já teve ideias que ele queria fazer na época que a gente fez como é que chama? Um lançamento ao vivo. Ele queria colocar um globo da morte dentro do cenário com a moto rodando. Cara, não dá para fazer isso, é muita loucura. Não... E é caro, e não vai, não... a chance de dar ruim é grande. Mas estava aqui, a galera vai colocando. Então, como o Misha ele tem essa disposição do ridículo, né? Assim, de se expor, de fazer o ridículo, a galera vai na vibe. Então, aqui aparecem as coisas malucas e depois a gente vai filtrando na hora de fazer uma reunião de planejamento de lançamento, por exemplo, fica muito mais fácil de ter ideia, né? A própria ideia de ir para Praça 7 e perguntar para as pessoas mais idosas o que você acha do seu filho trabalhar em casa com tráfego direto. Veio daí, veio dessas maluquices. E foi super legal, a galera as mãezinhas lá ficavam doidas. Pô, eu denunciei, chamava para a polícia, é meu filho, mas eu ia denunciar, porque não pode, que não sei o quê. Então, essas maluquices vêm dessa planilha de ideias que a gente incentiva a galera a colocar as loucuras, né? E aí, depois disso tudo, sabendo qual que é a jornada, quem é a persona, as experiências do Misha, as referências do Misha, o nosso DNA, que é o nosso posicionamento, a gente consegue fazer uma linha editorial para cada tipo de campanha, né? Então, e aí a gente vem montando assim quais são os possíveis assuntos para um tipo de campanha. E aí a gente começa a dividir não só os lançamentos, né? Então, por exemplo, vai ter um lançamento, a gente vai ter uma linha editorial para o lançamento específico. Mas, por exemplo, a gente tem perpétuo, então vamos fazer uma campanha semanal, por exemplo, de uma semana ali. Qual que vai ser o tema dessa campanha? Qual que vai ser a linha editorial? Para que a gente possa trabalhar os stories, o feed, o e-mail, o YouTube, tudo em cima daquela campanha. Então, a gente senta e decide aqui nas experiências do Michas, nas referências, na planilha de ideias, e fala, cara, vamos trabalhar essa semana essa linha editorial. E aí a gente consegue mapear os principais assuntos. E vai ter uma campanha de aumento de preço, por exemplo, de algum produto que está no perpétuo. Como que a gente vai trabalhar esse aumento de preço? Vai ter alguma temática ou vai ser só preço puramente? Beleza, então vamos lá nas objeções, vamos ver as principais objeções e vamos refinar aqui os assuntos. E aí, depois que a gente refina aqui, aí a gente vai para o doc de novo,
que aí hoje a gente tem uma pessoa específica para o conteúdo, que ela começa a escrever mesmo, de fato, o conteúdo. Então, o que vai ter no dia 5, no dia 6, no dia 7, no dia 8, e ela começa a escrever o conteúdo, se é imagem, que tipo de imagem que vai colocar, se é texto, o texto que vai ser publicado, e se é vídeo, quais são os tópicos que aí o Misha desembola. Ele não gosta de ter muito script. A gente dá os tópicos e ele desembola, ele vai no flow ali dele mesmo. Então, depois que a gente planeja aqui nessa planilha, vem para o doc, onde a gente começa a pôr a mão na massa mesmo, e aí tem a aprovação. A menina faz, e aí tem a aprovação geralmente do Misha, se tá legal, se não tá, se ele curtiu a vibe para gravar, porque ele tem muito disso, assim, o que a gente escreve ou sugere tem que estar muito na vibe dele, né? Porque como ele gosta de fazer muito no natural, então cara, ele tem que curtir, porque senão não sai legal. Senão sai meio forçado, e aí a galera sente, né? Das vezes que a gente fez forçado, e mesmo assim a gente falou, não, cara, vamos fazer esse mais formatadinho, a galera sentiu. Opa, mas esse não é o estilo do Misha, esse vídeo não tá com a cara do Misha, cadê aqueles vídeos engraçados, cadê a pegada dele? Então a gente aprendeu que, cara, tem que dar um match com o Misha, ele tem que curtir a ideia, ele tem que curtir ali, porque senão não vai. Daí a importância de conhecer o seu especialista, né? Para quem tem equipe, né? De todo mundo conhecer para ser mais assertivo nesse ponto, tá? Cota, posso perguntar uma coisa? Pode, claro. Vocês fazem com uma semana de antecedência o planejamento, é isso? Ou um pouquinho mais do conteúdo? Depende. Por exemplo, a gente vai ter o próximo lançamento, ele vai ser em junho. A gente essa semana, a gente já está fazendo o planejamento desse lançamento. Porque ele tem toda a parte do PPL, de preparação, da galera se preparar para o tipo de conteúdo que vai. Então, a gente já faz com muita antecedência para ter mais tempo e planejar as maluquices que o Misha vai fazer. Agora, quando é uma campanha, por exemplo, de perpétuo, aí geralmente a gente faz com 2, 3 dias, a gente planeja de antecedência e executa. Então, por exemplo, vai começar na segunda, cara, lá para quarta-feira a gente senta, planeja, e aí, tipo, quarta e quinta, e na segunda a gente já começa, porque aí é mais tranquilo, né? O perpétuo ali dá para a gente, inclusive... Por causa por uma segunda pergunta, se vocês aproveitam coisas factuais, entendeu? Porque se às vezes a gente planeja com 1, 2 semanas, já acaba perdendo, né? Estou dizendo para o perpétuo. Você acaba perdendo alguns links com factual, né? Isso, por isso que o perpétuo, eu falei assim, aí é bem mais curto, é 2, 3 dias ali, justamente para pegar algum gancho, né? Mas o mesmo lançamento, a gente planejando ele com antecedência, por exemplo, no lançamento que estava previsto quando teve a pandemia, a gente foi em março, né, do ano passado. A gente teve o lançamento em março. A gente mudou ele completamente e deu uma pegada de corona nele, né? Assim, a gente usou aquele filme do Eu Sou a Lenda, mas aquilo foi tipo, já tinha um planejamento todo do lançamento feito, só que veio a pandemia e a gente teve que aproveitar. E aí foi o melhor lançamento que a gente teve, justamente porque a gente teve a gente já tinha essa planilha muito bem mapeada, desenhada, de persona, das experiências do Misha. Então ela dá mais segurança para a gente mudar mais rápido, né? Do que, por exemplo, se a gente não tivesse fosse mais no início, quando a gente não tinha essa estrutura, a gente não ia mudar esse lançamento assim, de uma hora para outra, né? Mas a gente conseguiu mudar justamente porque estava mais alinhado, né? Estava mais fácil de mudar. Mas a gente, quando tem que mudar, a gente muda. Mas, e o CPLs, diga. Como que foi o engajamento com aquele personagem da Marília Gabriela lá que ele fez? Foi bacana o engajamento da galera? Que foi muito bacana, né, cara, essa parte de humor que vocês aplicaram nesse lançamento. Ele só não ganhou da Praça 7. Só não ganhou dele. Mas foi muito bom. Da Praça 7, cara, ele rodou o mundo.
rodou o mundo. Ele deu uma rodada, foi bem massa. De engajamento, ele foi o mais legal. Só que, tipo assim, a gente percebeu também que dá muito engajamento, é bem legal, mas dependendo, desconecta um pouco algumas pessoas. Por exemplo, teve um que a gente fez mais pegado de futebol. Foi uma bosta. Desculpa O a público que palavra. veio, né? Não foi legal. Entendi. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer coisas temáticas para não ser muito temática, muito nichada. Porque, por exemplo, Luiz. Diga. Não, desculpa, você ia dar o exemplo. Só para dar o exemplo. O da Gabriela e o da Praça 7, ele foi temático, mas não a nível do futebol, por exemplo. Foi uma entrevista para falar de marketing digital. Teve o personagem, mas ele não foi tão específico como falar de futebol, camisa, ele com bola. Não teve então, tipo assim, quem não gosta de futebol desconectou. Ou quem não liga para o futebol desconectou. Já os outros dois já foi uma pegada mais de humor, de entrevista. Então foi um pouquinho diferente, não foi tão nichado assim, né? Tão temático. Então acho que por isso que ele deu tão errado e os outros foi tão bom assim, porque teve um humor muito maior, né? Legal. Eu ia perguntar, Luiz, se vocês fazem análise de arquétipo, essas coisas que estão fazendo agora e tal. Sim, mais para frente eu vou falar disso. Desculpa, valeu. E agora, mais para frente, eu vou falar um pouquinho. E aí, beleza, esse é o DNA do conteúdo, que é essa planilha, que na verdade é um mapa que a gente chama mapa de conteúdo. O DNA do conteúdo é essa partezinha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mas que norteia toda essa planilha. E aí eu coloquei por último aqui nessa etapa de clareza, uma observação que é o código de cultura da empresa. Se você tem um código de cultura. Por que isso? A gente não tinha, e aí esse ano a gente implementou o código de cultura da empresa. E nesse código de cultura, uma das coisas que a gente colocou é que a verdade ela prevalece aos lançamentos de 7, 8 dígitos. O que isso quer dizer? Cara, por exemplo, se eu falar que eu vou fechar carrinho, por exemplo, vou fazer um meteórico e falo que vou fechar o carrinho às 19 horas, cara, eu vou fechar o carrinho às 19 horas. Não tem essa de, é escassez, aí o cara 20 horas continua comprando e pega uma rebaba ali. Não, vai fechar. Se a gente falar que tem vaga, tem vaga. Se é 50 vagas, é 50 vagas. Então a gente começou, algumas coisas, a gente fez isso já no passado, de meteoro, de falar que era até 7 horas e deixava até meia-noite. Hoje a gente não faz mais. Então isso tem que estar bem claro para o especialista, para o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, de acordo com a cultura. Se a gente decidiu que a verdade ela iria prevalecer, então isso tem que impactar diretamente na linha editorial do especialista. Não dá para a gente não dá para mentir, não dá para falar coisas e não cumprir. Então, por exemplo, bônus de primeiro dia. Aí chega no último dia, resolvemos liberar todos os bônus. A gente não faz isso mais. A partir do lançamento passado e de agora. Se era bônus no primeiro dia, cara, só quem comprou no primeiro dia que vai ter. Então, tem coisas do código de cultura, de valores, que vai ter que enraizar dentro da sua linha editorial. Isso tem que passar essa verdade, esses conceitos para a linha editorial também. Então, eu coloquei essa observação porque tem empresas que têm esse código de cultura e eu já vi que alguns, às vezes, é desalinhado. Às vezes fala alguma coisa, por exemplo, em mentorias, em mastermind, e a gente vê na prática no Instagram, o cara falou uma coisa e está fazendo outra aqui no Instagram. Então, às vezes fica só para dentro da empresa e não reflete no código não reflete na linha editorial. Então, isso é importante. Então, o primeiro passo é a clareza. Quem é você? Quem é sua persona? O DNA do conteúdo e o código de cultura. Depois a gente vai para uma etapa que é o plano e a ação, que é o quê? É o planejamento anual dos seus lançamentos e das campanhas. Isso é bem importante. No início a gente não tinha isso claro, e aí virava assim, meio que uma bagunça,
de fazer as coisas muito em cima da hora, de toda hora entrar um curso novo, entrar uma campanha nova, e aí mudava tudo, era um caos. Depois que a gente começou a planejar, cara, a gente já tem mapeado todos os lançamentos do ano. Então, a gente sabe quantos lançamentos vão ter, a data de cada um. Então, eu sei que hora que eu preciso me preparar a linha editorial desse lançamento. Então, eu consigo ter uma previsibilidade com a equipe muito maior. As campanhas de venda, eu sei que eu preciso ter tantas campanhas para bater as metas do mês, do trimestre, do semestre, do ano. Então, isso já facilita para quem vai pensar no conteúdo como um todo, né? Das campanhas, do que vai precisar, da quantidade de conteúdo que vai precisar, de tamanho de equipe, se vai precisar ou não de volume, e a gente começa a ter essa clareza muito maior e muito mais assertivo no conteúdo. E aí o mapa do conteúdo, que é essa planilha toda sempre preenchida, aqui a gente coloca aqui um calendário com todos os lançamentos, as campanhas de perpétuo que vão ter, as mais importantes, porque podem surgir novas de aumento de preço, por exemplo, essas coisas que aí não tem muito como planejar, a gente sente, tá muito barato, pela curva U lá da Hotmart de pagamento, a galera está pagando tudo à vista, vamos aumentar o preço. E aí você não consegue planejar muito bem isso, né? Isso vai no decorrer das análises. Mas lançamento, meteórico, algumas coisas assim, a gente consegue planejar. E aí tudo vem em cima desse planejamento, o preenchimento dessas planilhas, né? Dessas abas da planilha, para ter a clareza, para ter assim, saber o que pode e o que não pode de conteúdo, o que o Misha gosta, o que o Misha não gosta, o que entra, o que não entra, as referências, a gente começa a planejar isso tudo. E aí cara, é muito prática, assim, é plano, que é a planilha bem preenchida, o planejamento anual e a ação. É planejar, testar e errar rápido. Cara, a gente testa muito, assim, o Misha às vezes testa algum tipo de humor, algum tipo de passar algum conteúdo com mais humor, com menos humor, mais sério, menos sério, falar mais de empresa, e a gente vai testando o que a audiência mais gosta. Então, é importante testar muito, só que testar rápido e errar rápido. Antes a gente demorava demais para testar, ficava ali alisando essa ideia. Não, mas vamos tentar mais uma coisinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, mas vamos tentar. E aí passava 1, 2 meses e depois via que não estava dando certo. Hoje a gente consegue testar, às vezes com 3 dias a gente consegue ver, pô, essa ideia aqui não pegou, ou esse tipo de conteúdo aqui não pegou. Ou o tipo carrossel não funcionou, o vídeo mais longo não funcionou, tem que ser mais curto. O vídeo dele com peruca bomba mais, então vamos usar mais peruca. O vídeo dele dentro do carro está funcionando, parou de funcionar. Então, está sempre testando novos ambientes e novas figuras, igual teve a da Gabriela, da peruca, do cara lá do jornal. A gente vai testando essas temáticas e algum tipo de humor para ver o que engaja mais. Então, assim, essa parte, assim, depois que você tem tudo, fica fácil você começar a testar, só que não pode ter medo. Acho que o grande sucesso assim, é não ter medo de testar, não ter medo de dar a cara a tapa. Se você decidir ser especialista e decidir ter autoridade no mercado, você não pode ter medo de dar a cara a tapa. Vai receber crítica. O Misha, coitado, ele tinha uma motinha lá que era o sonho dele, e aí um dia ele postou a moto, furou o pneu, caraca, mas foi uma enxurrada. Fala que tem dinheiro e tem uma moto perrapada dessa, e que não sei o quê, e começa a falar, fala da esposa dele, fala da casa dele que está sem móvel, que não tem dinheiro para comprar móvel. Então, assim, tem que estar disposto a tomar tapa na cara, tomar porrada, mas tem que testar, tem que ir, não tem jeito. E errar rápido, né? Esse é um grande ensinamento nosso de errar rápido. E aí a gente passa para a terceira etapa, que a gente acha que é a mais importante,
que é o ciclo PDCA, de melhoria contínua, né? E o que a gente faz na prática dessa melhoria contínua? É pesquisas constantes, isso nunca pode deixar de acontecer, pesquisar muito, fazer muita pesquisa com alunos, e com leads. E, assim, no início, a gente começou a ter um erro, que era fazia a pesquisa, mas não fazia nada com ela. Ou seja, fazia por fazer. Cara, se a gente está fazendo a pesquisa, vamos analisar os dados. E vamos analisar os dados e vamos executar. Teve 3 etapas, né? O de fazer a pesquisa e nem olhar, de fazer a pesquisa, olhar os resultados, mas não agir, e agora fazer a pesquisa, analisar os dados e agir rápido e fazer as correções que têm que ser feitas. Então, a pesquisa foi um grande diferencial para a gente ter mais conteúdo e alinhar o nosso conteúdo com o que a galera quer de fato. Então, por exemplo, teve lançamento que começou a trazer muito afiliado, depois que a gente mudou nosso posicionamento. Começou a trazer muito afiliado. Então, se a gente não olha a pesquisa e acompanha isso direitinho, ia flopar o lançamento, porque o discurso não era para afiliado. E aí a gente começou a rodar vídeo falando que não era para afiliado, e além disso, rodando vídeo, convertendo afiliado para qual produtor. E aí a gente foi vendo, legal, a gente tomou as ações e começou a diminuir o número de afiliados. E aí foi aumentando o número de produtores, de coprodutores. Mas se a gente não observa isso, do final do lançamento, por que deu errado? Porque tinha metade era afiliado e não dava o fit, né? Revisar a persona, então todo final de lançamento que a gente vai fazer o debrief, a gente revisa a persona. E aí a gente melhora uma coisinha ou outra, e vai melhorando a persona. Até, por exemplo, a gente está no novo desafio, que vocês vão ver mais para frente, que é essa nova persona de produtores e coprodutores. A gente ainda não tem ela 100%. A gente já achou, mas ainda falta alguma coisa para o lançamento ganhar mais escala ainda. Mas a gente está melhorando a cada lançamento, a gente vai refinando. As objeções, então é importantíssimo a gente, junto com o time de vendas, então o time de vendas consegue muito identificar essas objeções para o time de conteúdo, criar novos conteúdos, já matando essas objeções. Então, tem que trabalhar muito bem o time de vendas com o time de conteúdo. Às vezes dá conflito, mas se você consegue integrar os dois, cara, o resultado é muito legal. Você consegue, um ajuda o outro, né? Chega ali de mais qualificado, e aí o financeiro alimenta o conteúdo, que aí a roda vai girando. Então, fica muito show quando você consegue fazer esse alinhamento. Prova social, depoimento. Isso aqui foi um grande diferencial, e aí um agradecimento ao Jonathan Tayob, que logo no início, quando a gente entrou na Anti-Escola, eu fiz uma mentoria com ele, ele falou, cara, isso vai mudar o jogo de vocês. E realmente mudou. E para você ver como é que são as coisas. No início, isso mudou, a prova social e depoimentos mudou o nosso jogo. Depois que mudou o nosso jogo, a gente esqueceu e não fez mais. E agora o Jonathan veio e deu tapa na gente de novo e realmente mudou do último lançamento, que é mostrar resultado. E aí, como que você pode ter essa prova social e esses depoimentos? Resultado financeiro, dependendo do seu nicho, ou transformação. No nosso, a galera quer... Antigamente, eles queriam ver a conta do Misha. Quanto que o Misha já fez, quanto que o Misha fez de afiliado, quanto que o Misha vendeu, isso que eles queriam ver. E deu muito certo. Hoje, já é mais transformação. Tem um resultado financeiro também? Tem, principalmente dos alunos, mas muito transformação. Então, tem que entender o que tipo de prova social também que você vai mostrar para a sua galera. Sua galera curte resultado financeiro, mostrar grana, mostrar dinheiro, mostrar quanto que faturou, beleza, vai lá e faz. Mas curte transformação, então foca em transformação. Porque se você tentar mostrar financeiro para quem curte transformação, os caras não vão conectar, você não vai vender. A gente já cometeu esse tipo de erro, de mostrar o que eles não queriam ver.
e dá ruim. Então, entender exatamente o que eles gostam de ver é legal. A gente começou a fazer muito depoimento, por exemplo, de vários nichos. Então, cara, a gente vende muito. Assim, eu só comprei porque eu vi que tem uma artesã que, cara, conseguiu fazer 6 em 30 e eu me identifiquei. Cara, tem um personal que eu vi o depoimento dele, cara, sou eu inscrito, eu vou comprar o curso. Então, mostrar a transformação das pessoas de vários nichos, para a gente também mudou muito o jogo. E a gente faz, como que a gente consegue isso? Fazendo campanhas de depoimentos. A gente dá, principalmente, consultoria com o nicho, tipo 1, 2 horas. Então, a gente roda durante uma semana, a galera manda os depoimentos, a gente faz uma campanha para os leads escolherem os melhores depoimentos, e aí o melhor ganha uma consultoria ou ganha algum prêmio. Então, a gente consegue pegar bastante depoimento assim. E os melhores a gente manda equipe. Tipo, a gente vai e contrata local, né? Porque tem gente de todo o Brasil, a gente contrata equipe, videomaker, alguma coisa, e vai lá gravar um depoimento bacana, tipo a Guiari lá do Estado da Arte. Então, mesclar os dois. Depoimentos mais naturais, o cara ligou o celular ali, gravou, e os mais artísticos, mais elaborado, tem reunião antes com o cara para ver o que ele vai falar e tal, mais trabalhado. Mas mesclar funciona demais da conta. Sucesso do cliente mais gestão de conteúdo. Eu falei do pessoal de vendas com o pessoal de conteúdo, dando um insight para os outros, mas também a área de sucesso do cliente, de quem dá suporte para alunos e para leads. Isso também gera muito insights para quem trabalha com conteúdo e vai gerar linha editorial. Então, fazer essas integrações entre as áreas da empresa dá muito resultado. Tá? Os estilos da mídia, eu já comentei lá em cima de identificar, né? Se os stories, o que a galera mais gosta, se é ver vida pessoal, se é ver academia, ir no comprar pão, ou se é conteúdo. Por exemplo, um que eu vejo que é bem diferente do Michel, o pessoal do Marcelo Germano, do EAG, é bem mais conteúdo, não é tanto lifestyle e tal. E dá super certo também. Então, assim, é identificar o que a galera quer, né? Nem todo mundo, nem todo nicho, nem toda audiência quer ver a vida do especialista ali. Ele quer ver conteúdo, quer ver depoimento, quer ver as pessoas que tiveram resultado, negócios parecidos com o dele. É isso que vai fazer ter o engajamento e tá tudo certo. Você só tem que identificar isso e não mostrar a vida pessoal. Mas se a galera gosta de vida pessoal, mostra a vida pessoal, o que a galera realmente quer ver. Beleza? Alguma dúvida nesses 3 pontos? Em relação a isso, você faz pesquisa, por exemplo, na caixinha, o que você gostaria de ver aqui? Aí é pesquisa, tanto por e-mail como principalmente no Instagram, e o testar. Principalmente o testar, quando você já tem uma audiência. É testar os tipos de conteúdo. Cara, começa a mostrar a sua vida. O engajamento caiu? Para. Começa a falar de empresa. Engajamento subiu? Continua. Começa a mostrar a sua empresa, os bastidores. Deu certo? Continua. Não deu? Testa outra coisa. Vou começar a fazer dentro do carro. Deu certo? Não deu? Vou começar a mesclar, falar um pouquinho, mostrar um pouco da vida ali e tal, e conteúdo. Começou a dar certo. Beleza, continua. Então, testar e caixinha de perguntas junto com pesquisa é o que faz a gente fez a gente ter esse crescimento do Mission. Beleza? Excelente. E essa questão da pesquisa é impressionante, que quando você começa a alinhar, como que tudo começa a aumentar, cara, assim, de um dia para o outro. Assim, exatamente. Porque, assim, é o que a galera quer, né? E quando você cria essa proximidade com a galera, eles respondem. Eles respondem. Então, assim,
a gente tem, cara, um alto índice de resposta nas nossas pesquisas, porque a galera responde mesmo. E uma coisa que ajuda muito é o próprio jeito do Misha, né? Às vezes a gente vai para, quando a gente, na época, estava podendo ir em evento, a gente via assim, muito nítido a galera, alguns caras do mercado grande, todo mundo ali cheio de não me toques, com medo de ir lá no cara e tal. E o Misha, velho, os caras chegam assim, pô, Misha, beleza, cara, você tá aqui como se já conhecesse o Misha antes e nunca viu o Misha na vida. Porque o Misha é receptivo nesse ponto. Então, a proximidade com o público, né? E aí, isso faz a galera responder. Isso faz a galera... qualquer coisa que você perguntar, a galera vai responder. E aí você consegue ter muito mais insights, né? E quando você é um cara mais reservado, mais na sua, não tem tanta essa proximidade, é mais difícil, mas eles têm que criar mais alternativas para conseguir a resposta. Às vezes por e-mail, caixinha de pergunta, mais sim ou não. Às vezes a galera não se abre como abre para o Misha, por exemplo, né? Mas dos dois jeitos dá para fazer. Eu não mostrei um exemplozinho aqui, que eu queria mostrar para vocês. Assim, depois, quando especificamente de campanhas, por exemplo, essa aqui é de lançamento, a gente faz um planejamento por dia, né? Então, por exemplo, esse aqui especificamente. Segunda-feira, inscrição aberta. O que a gente vai postar? Às 8, às 9, às 10. Então, a gente já faz uma programação antes do que vai ser postado. É claro que às vezes o Misha posta coisas a mais, às vezes ele vai para algum lugar, ou aconteceu alguma situação que ele vai postar no meio, mas a gente já tem planejado o que vai ser postado, tanto em todas as mídias, né? No Instagram, no Telegram, no WhatsApp. Então a gente faz uma pauta da semana. Semana do PPL, a semana do PL, a semana do lançamento, que é das inscrições abertas. Então a gente faz aqui também um planejamento de tudo que vai ser postado nos dias específicos, né? Para dar mais clareza e principalmente para o pessoal de conteúdo já ficar esperto, né? Para não perder nada, né? Para não esquecer de alguma coisa que é importante. Então a gente já faz esse planejamento antes, mas deixa também aberto para o Misha postar algumas coisas nas entrelinhas ali, nos espaçamentos, mas a gente tenta sempre programar a semana específica de cada conteúdo. Quando por exemplo, uma campanha de perpétuo, de aumento de preço, a gente faz a mesma coisa. Vem, coloca na planilha para... a menina de conteúdo que é responsável passou mal, pegou corona, Deus o livre, e aí, o que faz? Já está na planilha, qualquer um vai lá, entra, sabe o que tem que postar, entendeu? E aí a gente usa o ClickUp, e aí dentro do ClickUp tem link, tem a imagem, onde que está dentro do Drive, tudo bonitinho. Beleza? Bom, ficou alguma dúvida aqui na parte nessas três partes de clareza, plano e PDCA? Que basicamente essas são a maneira que a gente construiu para trazer o Misha para onde ele está hoje. De sair do zero, depois tirar aquele arquétipo de que ele é o cara engraçado para o cara que tem conteúdo, né? Então, foi todo esse processo que a gente fez para chegar onde ele chegou. E aí eu vou falar dos arquétipos aqui, tá? Quem fez a pergunta lá. Posso seguir? Boa. Vamos lá. Acertos, erros e desafios, tá? Algumas coisas de erros, assim, eu já fui falando, mas é bom reforçar. Os principais erros, falar para muitas pessoas, abraçar o mundo, isso deu muito reembolso para a gente. Teve lançamento que a gente teve 25%, 29% de reembolso, justamente porque a gente queria falar para um monte de gente e o curso não estava preparado, e aí deu ruim. Isso, até no Perpétuo, dava muito reembolso por conta disso, de querer falar vários assuntos, e eu vejo muito isso acontecendo. Às vezes o cara fala de e-commerce, fala de não sei o quê, fala
ele pode até saber, aí volta lá em cima, né, do que eu gosto de falar. Quais assuntos você gosta, quais assuntos você domina e quais assuntos o seu negócio precisa, né? Então, cara, o Misha sabe falar de tráfego para negócio local, sabe? Sabe falar de tráfego para e-commerce, sabe? Mas não é essa a estratégia, a nossa estratégia. Então, não faz sentido ele falar. Poderia vender mais? Até poderia. Mas tem o outro lado que é muito mais pesado, que é de reembolso, de confusão, de clareza do cliente. Então, a gente custou entender isso e depois que a gente entendeu é que o negócio foi realmente deslanchar. Outra coisa que é fruto do falar para muitas pessoas, começar a criar muito curso. Porque como você fala para muita gente, para muitos assuntos, você tem a necessidade de ficar criando cursos, vários cursos. E aí começa a cair naquela do 80-20, né? Você cria um monte de curso, mas só um ou dois que realmente vende, e você gasta suporte, você gasta tempo gravando, tempo atualizando, de cursos que foi passageiro, foi para pegar um momento ali de algum assunto que você falou, igual, por exemplo, a gente fez um curso de delivery para pegar essa onda do delivery. Pô, deu até um dinheiro legal, mas começou a ter muita reclamação porque não era atualizado, não era completo, veio uma galera que não tinha nada a ver com a persona do Misha, e a gente teve que matar, e deu um dinheiro, mas não contribuiu, pelo contrário, com a estratégia da empresa, né? Por ser olho grande, querer falar demais para várias pessoas e aproveitar o momento. Tem que aproveitar o momento? Tem, mas desde que faça sentido com o seu negócio como um todo, que não vai prejudicar o seu negócio como um todo, né? Então, isso é bem importante. Alguns acertos, investir na persona, na performance do Misha, aí entra os arquétipos. O Misha fez bastante mentoria, a gente fez mentoria com o Strider, que é um cara do mercado que fala sobre isso. Ele faz com o Corpo Explica. Então, foi um dos grandes acertos nossos, foi investir na performance do Misha. A gente só não investiu mais, assim, por exemplo, o Misha já é uma figura por si só, né? Ele já ganhou no passado campeonato de improvisação. Ele já fez teatro. Então, tem certas coisas que nem precisou da gente investir, né? Assim, de atuação, porque ele já trouxe muito isso da bagagem dele. Mas essa questão, principalmente ele que era muito engraçado, que era muito conhecido por ser muito engraçado, investir nisso foi muito bom. Como se comportar numa live, por exemplo, qual momento ele e o que fazer como expressão corporal, como gestos, para passar mais segurança, passar mais credibilidade. Então, em uma única live, hoje ele consegue passar por vários arquétipos ao mesmo tempo. E antes ele não tinha isso. Então, acabava que era só muito engraçado. Então, quando era para falar sério, ele não falava, ele falava sério na brincadeira. Então, a galera sempre estava rindo nas lives. Mas, e acabava que ele ficava conhecido por isso. E depois que a gente começou a fazer essas mentorias, ele teve, já teve uma postura mais de empresário, de bater no peito e falar sério. Quando é para falar sério, é para falar sério. Quando é para falar, quando é zoeira. Aí começou a ter a hashtag Misha Brabo, Misha, e foi criando essa autoridade também, sim, eu sei o que eu estou falando. Eu não sou só um cara engraçado. Isso só veio com esse investimento na performance dele. Além disso, é psicológico. Hoje ele faz terapia também. Além de ter isso, faz terapia. Por quê? Cara, ele é muito humilde. Ele morava até pouco tempo atrás num bairro bem pobre aqui em Belo Horizonte. Então ele tinha vergonha dos amigos, tipo, de ser o amigo mais rico. Ele tinha um bloqueio de ganhar dinheiro, de ser rico. Então, isso atrapalhava ele muito. Ele tinha vergonha de vender. Chegava na hora de fazer o pitch, ele era horrível. Porque ele tinha bloqueio, ele tinha medo de ser o cara de vender,
de ser taxado como vendedor, como cara que só quer vender, que não sei o que, quer explorar, quer ganhar dinheiro, que é mercenário, que vai perder a essência dele. Então, isso bloqueou muito ele por um tempo que a gente chegava no teto e a gente não conseguia ir. A gente não conseguia sair desse teto. E só com esse investimento e com terapia que ele foi desbloqueando. Ele foi desbloqueando, desbloqueando, desbloqueando. E aí, tipo, hoje ele não tem problema de falar que tem dinheiro, que está vivendo a vida que ele sempre sonhou, que ele é o amigo mais rico. Ele não tem hoje problema mais com dinheiro e que mostrar que tem dinheiro. Antes ele tinha, e isso bloqueava demais ele, principalmente na hora de fazer pitch, né? Então, esse tipo de investimento é muito importante para melhorar a performance, principalmente na hora de vender. É difícil você pegar um cara que já tem esse dom por natureza. Então, assim, se a gente tivesse atinado para isso desde o início e tivéssemos feito esse investimento antes, eu tenho certeza que a gente estaria bem maior hoje. O Misha seria bem maior. Mas foi a tempo e a gente está construindo. Porque foi uma diferença gigantesca isso nele. Criar demanda e mostrar que funciona também foi um negócio bem legal, assim, que tem a ver com os depoimentos e tal. Por exemplo, a gente começou a fazer posts assim, os tipos de curso que você pode fazer para quem é personal. E aí depois você faz esse post, depois faz post mostrando outros personagens que teve sucesso, mostra um depoimento. Então, a gente também faz a linha editorial de depoimento, assim, por exemplo, essa semana vamos focar em tal área, né? O personal, ou é o dentista, o tatuador, enfim, a artesã. A gente pega e começa a criar uma demanda e mostrar que funciona. Isso também foi bem legal para a gente, começou a dar um engajamento muito grande. O mostrar resultado, eu já falei, então foi muito... mudou o nosso jogo, até coloquei aqui o Jonathan Tayoba, tanto do Misha quanto dos alunos, principalmente dos alunos. O primeiro momento foi do Misha, para dar mais autoridade para ele. Depois que deu a autoridade, a galera já viu, pô, cara, o cara faz mesmo, o cara faz resultado mesmo, ele sabe o que ele está falando. Depois a gente começou a mostrar resultado de aluno também. Isso mudou o nosso jogo. E outra coisa é fazer mentorias gratuitas. E aí eu vejo que é para qualquer nicho. Como a gente já foi agência também, então a gente fazia muito isso com os nossos clientes. Em várias áreas de investimento, de morar fora do Brasil, de adestramento, vários nichos que a gente atuou. Fazer mentoria gratuita funciona muito. Que você vai lá, live no YouTube. No nosso caso, a gente pegava, por exemplo, escolhia alguém da audiência, entrava dentro da campanha, analisava os anúncios, analisava público, cara, você está fazendo isso de errado, está fazendo isso, falta isso, e fazia toda a mentoria específica desse cara. Depois a gente começou a analisar o perpétuo como um todo. Cara, tá faltando curso, sua página assim tá ruim, você não tem um upsell, você não tem um order bump. Porque aí você dava essas dicas, tipo, cara, coloca um order bump aqui, coloca um upsell aqui, muda essa página assim, a estrutura da página é assim, assim, assado. O cara fazia e já dava um resultado. E aí depois ele vinha agradecendo. E aí, às vezes, a gente colocava ele em live de novo para mostrar o resultado. Ou, às vezes, ele mandava algum áudio, alguma coisa, algum vídeo, a gente postava isso e dava muito resultado. Então, isso de fazer mentorias gratuitas ajuda demais principalmente no início, a ter mais autoridade. Mas aí você tem que saber o que você está falando, porque é ao vivo ali, não é nada gravado, é no ao vivão ali. A gente fazia isso muito... A gente começou a fazer só a mentoria gratuita, pura, e depois a gente começou a vender no final. Também, cara, era assim, começou a vendendo, tipo, vendia 5, 10 mil cada aula, cada mentoria dessa. Aí depois a gente chegou a vender 30 mil numa aula só dessa de mentoria. Dava muito certo.
além de vender, aumentava a mentoria do Misha. Então, assim, uma das coisas que a gente fez para tirar aquele enigma do cara engraçado foi essas mentorias gratuitas. Isso deu uma autoridade gigantesca para o Misha. Então, quem está começando, Era uma mentoria fortemente fazer. já. Como é que é? Não escutei. Não, ele fazia a mentoria e já... No final, fazia o pitch. Então, tipo, cara, ó, aí pegou o cara, né? Tipo, escolheu alguém da audiência. Às vezes era aluno, às vezes era lead mesmo, qualquer pessoa do Instagram dele. Aí entrava ao vivo, mostrava as campanhas, dava os palpites, mandava melhorar isso, aquilo. Às vezes publicava ali mesmo as campanhas, começava a rodar ali mesmo. E aí no final o cara saía, beleza, e aí ele começava a fazer o pitch. Olha, você viu isso aqui? A gente ensina todo passo a passo no curso e tal, e fazia um pitchzinho e vendia no final. Então a gente fez isso durante um bom tempo e deu super certo. Inclusive a gente vai voltar a fazer essas mentorias. Como é que você selecionava as pessoas para essa mentoria? Era um negócio meio aleatório? Fazia alguma inscrição, alguma coisa assim? Era meio aleatório. O Misha postava nos stories dele mesmo um formulário. Aí as pessoas se cadastravam e a gente escolhia um. Lógico que tinha alguns requisitos, tipo assim, tinha que ter campanha rodando, tinha que ter um produto rodando, porque vinha muito dinheiro, cara, tipo, no início a gente não fazia, a gente pegou umas duas, assim, tá, beleza, o que você quer que mostre? Entra aí. Não, eu não tenho campanha rodando, não. Tá, mas o que você quer que eu rodando? Não, me ajuda a colocar o manual. Não tinha nem campanha começando a rodar. Então, a gente colocava, né? Tem que ter campanha, tem que ter um produto rodando, e a gente escolhia uma... Às vezes a gente escolhia um que estava bem ruim, um que estava ajeitado e um que estava bom, mas que podia melhorar. Então, a gente ficava mesclando isso, que aí a gente conseguia mostrar uma coisa mais avançada, um intermediário e um que estava bem ruinzinho e conseguia dar um up pro cara. Massa, show. Bom, e aí os desafios. O que a gente tem de desafio? Que é a nova persona, que é surfar a onda principalmente do Érico e do Wendel, só que trazendo para o Perpétuo, né? Então, surfar o Érico falando lá, botando o rio de caminhão lá de dinheiro, falando de lançamento, e a gente pegar essa galera e falar, opa, o Perpétuo é melhor, vem para cá. A nossa dificuldade hoje é pegar essa galera que tem dinheiro. A gente consegue pegar essa galera, mas ainda não conseguiu. A gente sentiu nesse último lançamento que a gente pegou uma galera que pode ser por causa do corona, pode, não sei, mas que estava com dinheiro bem apertado. Então, e muita gente falando que estava sem dinheiro, que não podia comprar. Só que a gente sabe que tem dinheiro, né? Dinheiro tem, só não está na nossa mão ainda. A gente só não encontrou de fato essa galera. Aí pode ser problema de cópia, a gente está avaliando o que pode ser, tá? Storytelling com storytelling, o Misha ainda, como eu falei, o processo dele de investir na performance dele, a gente sente ainda que ele ainda não está totalmente preparado para fazer esse pitch final. Ele precisa melhorar ainda no pitch final. Ele consegue engajar a galera, reter a galera, mas na hora de vender, ele ainda dá uma pipocada aí. Então, a gente precisa melhorar isso ainda nele. Treinar a equipe de conteúdo com copy e estratégia. A nossa galera de conteúdo ela é bem iniciante ainda. Ela ajuda muito no operacional, mas ainda depende muito dos 3 sócios de pensar a estratégia, de dar o direcionamento. Então, é um desafio nosso treinar essa galera para eles serem mais independentes e conseguir fazer coisas mais elaboradas, sem a dependência dos sócios. Conteúdo versus vendas, principalmente de lançamento e de perpétuo. Hoje o nosso conteúdo ele é muito focado em vendas. A gente ainda não conseguiu, muito focado em lançamento. A gente ainda não conseguiu achar um meio termo para o perpétuo. E um outro desafio é dar mais conteúdo puro. O Misha ele ainda tem muito enraizado, porque como ele veio do Matheus Beirão, da queima diária, que lá
era zero conteúdo, era tudo vídeo direto para venda, tudo focado muito em venda. Então ele ainda tem uma resistência em criar conteúdo assim muito bom. A gente conseguiu isso com as mentorias, mas conteúdos mais picados, ainda ele tem muita dificuldade para gravar. Então a gente precisa encontrar esse meio termo assim de conteúdos de venda e conteúdo puro mesmo para lançamento, para perpétuo. A gente precisa encontrar um meio termo ainda. E planejamento das campanhas para o perpétuo. Aí eu estrelinha para o Gob nas aulas, nos encontros que ele já deu para a gente aqui. A gente ainda não tem tudo muito bem mapeado de perpétuo. Para o lançamento a gente tem, e para o macro das campanhas de perpétuo a gente tem. Mas a gente precisa ainda melhorar, funilar mais, planejar mais o perpétuo, para a gente ter mais autonomia de conteúdo, de linha editorial, de venda, para melhorar principalmente o nosse perpétuo, para escalar ele ainda mais, né? Não que esteja ruim, mas a gente ainda, como a gente começou a fazer lançamento, ele deu uma caída, a gente não conseguiu equilibrar. Antes era tudo perpétuo, aí depois que a gente virou o produto principal para lançamento, o perpétuo deu uma desequilibrada. Então a gente precisa alinhar de novo, balancear isso de novo. Então, esses são os nossos grandes desafios hoje. E aí é que entra sempre o ciclo PDCA, que é o que a gente foca muito em fazer essas melhorias contínuas, sempre depois de um lançamento, depois de uma campanha que a gente faz, rodar esse PDCA para a gente lapidar mais a persona, lapidar mais a equipe, lapidar mais o próprio Misha, a performance do Misha, para a gente conseguir escalar ainda mais a empresa como um todo. Luiz, quantos produtos vocês têm no Perpétuo? Hoje a gente tem 3 produtos no Perpétuo. E o ticket do lançamento é o maior? O lançamento é 2.000. A gente está com medinho de aumentar. Já deveria ter aumentado há muito tempo. A gente está com medinho. Os Perpétuos, um é 697. E aí no webinário a gente está com a estratégia de webinário que a gente vende no webinário Fantasma por 497. O outro é 197 e o de entradinha, que é 47, que é um e-book. Show demais, hein, Cota? Não foi nem uma aula, foi uma masterclass no sentido amplo da palavra. Pessoal, para a gente manter nosso ritmo, eu coloquei aí no chat a avaliação da aula. É super importante que ela seja feita, porque é através dela que a gente melhora, escolhe os temas, orienta os palestrantes e professores a fazerem a aula do jeito que vocês querem. Então, tira aí 10 segundinhos aí para avaliar o Cota. Cara, achei muito boa a aula, muito completa. Eu, como cara da gestão, né, não posso deixar de notar no PDCA, né? Obviamente. Porque, cara, no final do dia é isso, né? Se você não faz o tracking do que você está fazendo, não sabe o que funciona, você vai estar sempre com a nata do rabo, né? Uhum. A lição aprendida vem do fazer, analisar, ver o que deu certo, ver o que deu errado e dar o próximo passo, né? Então, você também vem da escola de gestão, né? Então, acho que para a gente é mais natural. Mas esse, sem dúvida, aí é o ponto para mim a ser destacado. E também acho muito legal falar dos erros, né? Geralmente, quando a gente dá uma aula, uma palestra, a gente acaba focando muito nas vitórias, mas nos erros ali tem lições valiosas, né? A própria questão do pitch, principalmente para quem está começando, quer ter uma presença digital, cara, eu acho que você deve começar vendendo para depois ter uma presença digital. Até inverteria um pouco a ordem, porque... Exatamente. Até porque o seu conteúdo vem muito do seu pitch, né? Para você estar alinhado. Então, acho que isso faz muito sentido. Pessoal, perguntas? O pessoal foi fazendo a pergunta no meio. O pessoal foi beliscando, fica sem apetite para o jantar, né? Tem que tratar que nem criança. Boa.
Só para reforçar, eu posso deixar todos esses documentos que eu mostrei, a planilha, o mapa mental, o arquivo do carrossel, da persona, eu posso deixar tudo aqui para vocês acessarem, não tem problema não. Quem quiser pegar de referência e tal. Pô, sensacional, hein? Isso aí, esse material vai ser muito bom. Vou te pedir, Cota, você pode mandar para a ID no privado, que ela vai organizar a aula lá na Beleza. pasta, e aí ela já coloca os materiais de Boa. apoio junto. Boa. Bom, pessoal, mais uma última chance de perguntas para o Cota. O cara tá com um especialista que vai fazer 8 dígitos e abriu a caixa preta de conteúdo, hein? Eu, se fosse vocês, eu faria perguntas. Deus quiser. Cota, quero fazer uma pergunta aqui. Desculpa que eu tô fora de casa, tô em viagem, por isso que eu tô com a câmera fechada, tá? Mas primeiro, parabéns pela aula, um espetáculo. Valeu. E vou te fazer pergunta bem básica de leigo aqui. Eu tenho um canal que é o único, na verdade, no Instagram, e queria mais entender o que você mencionou, da importância de definir de fato a tua persona, né? O meu canal, eu sou um profissional, né, da área de RH, então a maior parte do tempo eu conversei com a audiência CLT, né, com o público CLT, principalmente falando de busca de vagas no mercado, como conseguir emprego e etc. Mas teve um período que eu falei com o dono de negócio, com o empresário de pequenas e médias empresas, e ainda converso com eles, mas muito pouco. E tinha uma terceira audiência, que é o próprio RH, ou seja, eu falando de assuntos de RH para RH. E então minha pergunta assim básica, se você até me corrige, eu entendi que você está dizendo que, poxa, vocês aprenderam com o próprio erro que é mais importante afunilar e definir uma única persona e focar nisso do que ficar querendo conversar com todo mundo e de repente você não conversa com ninguém. É nessa linha mesmo? Então, se fosse fazer uma correlação comigo, é melhor eu definir de fato qual público eu quero mergulhar e me aprofundar e dar foco total neste. E aí eu vendo e aprendendo com o caminho. Seria isso? Eu acho que o ideal seria, principalmente no início, você ter um foco e assim e masterizar esse foco. Se é para falar para o pessoal de RH, fala exclusivamente para o pessoal de RH. Depois que já tiver consolidado, já tiver uma audiência e quiser caminhar para outras, fica mais fácil do que você no início tentar falar para muita gente. Você acaba confundindo a galera. Então, a minha sugestão é no início você focar na que você mais ou que vai dar mais que você mais entende ou o que mais que você vê que você entende e que vai dar mais resultado para o seu negócio. Então, é aquela perguntinha lá de cima, do início, assim, o que seu negócio precisa que você fale? Daí você foca nesse assunto, nessa persona específica. E aí, porque naturalmente, quando você começa a falar de um determinado, para uma determinada pessoa, acaba que alguns outros assuntos, ele vem automático. Então, você vai focar em falar para quem é de RH. Naturalmente, você vai começar a chamar atenção também para o dono da empresa, ou para quem quer arrumar algum outro emprego. E aí, se você começar a sentir depois que tem aderência também, o seu treinamento ou o que você quer fazer tem aderência também, você começa a migrar. Tipo, igual o Wendel Carvalho começou a falar de marketing digital. O negócio dele era outro. E aí, de um tempo para cá, ele começou a vender curso de marketing digital também. E estourou. Mas ele era bem mais focado em desenvolvimento, coach ali, mais centrado. Só que a galera, o cara ficou gigante, a galera começou a galera dele a demandar esse tipo de assunto, ele aproveitou, e aí, tanto que você vê nitidamente assim, as fases no Instagram dele. Tem fase que é só do lançamento de digital, aí só tem coisa digital. Depois ele começa a falar de relacionamento, de outros assuntos que não tem a ver com digital, que tem a ver, mas não tanto, para vender o Protagon, o método Crono dele, os outros cursos que ele tem, que não é de digital. Mas porque a galera foi demandando, né? Mas primeiro ele focou num assunto, em uma persona só.
Legal. Então, acho que foi até bacana você comentar isso, porque, ou seja, ao masterizar uma única persona, talvez tenha a possibilidade, no médio prazo, de você masterizar uma segunda, né? Como possibilidade, mas tem que ir testando, né? Mas o foco primeiro é masterizar uma só. E em relação à questão da especialidade, se eu entender que, de certa forma, eu domino, em termos de RH, né? Eu domino as 3 audiências, eu poderia falar com as 3 com a mesma propriedade, mas entendendo que tem que começar por uma só e masterizar uma só. Tem alguma relação, de repente, por onde começar? Começar por quem é mais topo de funil, ou, de repente, começar por quem é meio de funil? Tem algum aprendizado de vocês nesse sentido, para definir essa audiência, essa persona? Cara, aí nesse ponto, a gente não tem assim, uma preferência, mas e vai muito de como você pensa o seu negócio. Por exemplo, se você pensa o seu negócio a mais médio e longo prazo, de repente você falar para a boca do funil pode ser mais vantajoso. Você não vai ter tanto resultado de início, porque às vezes o cara não vai comprar de você agora, ele vai comprar um pouco depois. Ao ponto que se você falar quer ser alguma coisa mais imediata, ter, por exemplo, resultado financeiro mais de imediato, falar mais para o fundo do funil é melhor. Então, assim, eu vejo muito isso como estratégia da empresa. Qual que é a sua estratégia? O que você quer? Você quer focar mais em dinheiro agora ou mais a longo prazo? Em construir uma audiência mais a longo prazo. O nosso exemplo foi muito isso, assim. O afiliado a gente poderia ter começado a falar para o produtor e expert para produtor e coprodutor no início. Só que o afiliado era o que mais comprava. A gente sabia que o afiliado comprava 200 mil cursos. O cara compra. Eles são compradores de curso. Então, para a gente, no início, a gente tinha na cabeça assim, fazer dinheiro para sair do emprego para consolidar o negócio e montar uma empresa. Então, o dinheiro foi importante. Então, a gente falou para quem... E aí era para falar para afiliado direto, não tinha nada de boca do funil, já era assunto técnico, campanha, Facebook, tráfego. Hoje, agora não, a gente poderia atuar mais no fundo ali para ter mais resultado, mas a gente prefere falar mais para o início do funil, mas a gente sabe que a gente não vai fazer lançamento. Os últimos, por exemplo, não foi, tipo assim, foi 70% do terceiro último lançamento, porque a gente abriu demais. Então, a gente sabe que é ao longo prazo. Então, quem não comprou no último lançamento, a gente sabe que vai comprar no próximo ou no terceiro lançamento. Mas está tudo bem, porque faz parte da nossa estratégia. Então, a gente prefere... Hoje, a gente quer mais pegar essa galera mesmo e educar essa galera. E não já sair falando para quem já entende do mercado. Então, eu vejo isso muito como uma estratégia sua, do que você quer para o seu negócio de início. Cara, perfeito. Obrigadão, viu, Cota? E parabéns, sucesso. Cota, em relação a... Parabéns aí, cara, pela aula. Lúcio aqui, desculpa que eu tô na rua aqui, a câmera está fechada. Cara, em relação à distribuição de conteúdo, no que diz respeito a gasto com tráfego, não durante o lançamento, mas realmente para aumentar a audiência e, enfim, a distribuição de conteúdo. Como é que é essa distribuição? Não precisa falar em números, tá? Assim, mas porcentagem, talvez, uma ideia do que vocês focam mais. Então, esse eu acho que é um dos nossos desafios, assim. A gente não faz hoje distribuição de conteúdo fora lançamento, porque a gente a gente veio da escola de venda. Então, venda, venda. Não tem distribuição de conteúdo para o perpétuo, entendeu? A gente não faz. Como que a única coisa que tem assim eram as mentorias, que a gente colocava aí, tipo, 5 mil para voltar a 30 mil durante a semana. Então, tipo assim, acabou, era toda quarta, acabou a mentoria, na quinta já começava a captar lead. E aí, na outra quarta, eu fazia a mentoria. E aí, assim ia. O único conteúdo que a gente tinha de perpétuo era a mentoria.
A gente não faz distribuição de conteúdo para perpétuo. A gente quer mudar um pouco isso, a gente está tentando mudar um pouco isso, a ter conteúdo. Acaba que hoje, por causa do lançamento, acaba que o conteúdo do lançamento ele serve para o perpétuo também, né? Mas a gente não pensa hoje ainda em conteúdo específico para o perpétuo. É só conteúdo de venda. De venda, venda, venda. Entendeu? Então, assim, eu não consigo te falar, não tem como eu te falar assim, como que a gente faz a distribuição do perpétuo, só de lançamento. Legal, excelente. Obrigado. No caso esses 5 mil que vocês investiam, era no Facebook ou essas mentorias eram no YouTube e vocês funcionavam? Era no YouTube, ao vivo, né? Mas a gente fazia toda a captação no Insta, né? Anúncio para o Insta, Face, e levava a galera pro YouTube, né? Excelente. Obrigado. Valeu. Show, pessoal. Alguém mais? Fala, Cota, tudo bem? Exato. Obrigado pela aula aí. Qual que é o funil do perpétuo de vocês? Vocês fazem captação no Insta, joga direto para faz captação do e-mail, joga para algum grupo de WhatsApp? Como funciona? No perpétuo, perpétuo, né? Isso. Tá, hoje a gente tem basicamente duas formas. Uma é o tráfego direto mesmo, que é anúncio, página de venda. E aí tem a página de venda que tem o checkout com order bump e upsell. E aí, na página de venda, quando a pessoa clica no botão, ela não vai direto para o checkout. Tem uma caixinha que a gente pega o nome e e-mail, que aí a gente faz funil por e-mail de checkout, essas coisas. Então, a gente fica com lead. Tem só essa observação. E tem para o webinário, que a gente faz captação de lead para o webinário fantasma, né? Onde ele pode assistir 15 minutos à tarde ou à noite. E aí, na aula faz o pitch e depois tem a sequência de e-mail de venda. Mas, basicamente, é tráfego direto, anúncio, página de venda, com order bump e upsell. E aí, o interessante é que essa galera que compra do perpétuo, cerca de 25% a 30% compra o nosso produto de lançamento. Né? Então, a gente já entra no lançamento com a previsibilidade de que uns 30% vai comprar o produto. E a gente não desliga, não. Tipo, segunda-feira, abertura de carrinho, abriu o carrinho, o perpétuo está continuando vendendo lá. Cai venda lá normal do perpétuo, dos produtos de perpétuo. Legal, legal. Valeu, obrigado, hein? Show demais, Cota. Mais uma vez, obrigado, velho. Acho que o pessoal Nada, se curtiu. alguém precisar, pode me chamar tranquilo no WhatsApp aí que a gente ajuda. Temos as boas e velhas mentorias, né? A gente escola tá aí para exatamente. isso. E, pessoal, quem gostou, comenta lá no grupo. Eu acho que o Cota merece aí os aplausos. Obrigadão, pessoal. Boa noite e até a próxima.